Olá, estamos de volta novamente aqui, Conversa com o Zé Márcio. Tem comigo novamente uma figura espetacular e que vai ter muito para conversar conosco. Temos aqui o professor Zé Pastore, uma das pessoas que mais conhece o mercado de trabalho no Brasil, sobre justiça trabalhista, etc. Vamos falar um pouco sobre a reforma trabalhista, como é que está tendo, como é que está desfazendo essa reforma aí via a justiça do trabalho, etc. Boa tarde, José. Pastor, tudo bem? Boa tarde, Zé Márcio. Um grande prazer papear com você, viu? É um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ô Zé, quer dizer, como é que você está vendo aí essa questão? Quer dizer, eu estou muito preocupado com essa. Nós fizemos, quer dizer, uma reforma bastante importante da reforma trabalhista lá em 2017, liberalização da terceirização, tivemos, quer dizer, a questão da sucumbência, etc. Mas, quer dizer, o que a gente tem observado é que está tendo um desfazer dessa reforma trabalhista que foi implementada lá em 2017. Como é que você está vendo esse processo, Zé? É verdade, Zé Márcio. Isso é muito importante, viu, Zé Márcio? Porque a reforma, você veja, agora nós já estamos na época aqui, já são 7 anos, né? Os resultados são inequívocos, né? Todos os dados mostraram uma geração de emprego enorme, né? Um estudo agora recente do Fundo Monetário, muito bem feito, mostrou ganhos de produtividade com a redução do litígio. Um estudo aqui da USP, já de 2 anos atrás, mostrou geração de emprego e redução do desemprego com a diminuição da litigância. Enfim, os resultados estão aí, são praticamente indiscutíveis. Mas infelizmente, nós temos vários juízes, não são todos os juízes, mas são vários juízes que estão, aos poucos, desmontando essa reforma trabalhista. Por quê? Eles vêm anulando regra após regra da Justiça do Trabalho, da reforma trabalhista através da Justiça do Trabalho. Há pouco tempo eu tive um caso, claro, relatado por um dos magistrados, em que as partes tinham negociado uma redução de jornada e o tribunal anulou. Então, as duas partes apelaram para uma instância superior, compareceram no tribunal, pediram para o juiz para manter aquilo que eles concordaram, que eles negociaram, e o juiz falou assim: não, nós não vamos manter porque eu sei o que é bom para vocês. Veja só, que ponto que nós estamos. Assim como isso aí, está tendo problema na área de terceirização, muita anulação de contratos de terceirização, está tendo problema de gratuidade de justiça indiscriminada, o que está fazendo explodir novamente as ações trabalhistas, está tendo problema na área da prevalência do legislado sobre o negociado, que os juízes não estão aceitando. Infelizmente, Zé Márcio, eu acho que estamos entrando num período de uma contra-reforma. Isso é uma preocupação, né? Realmente isso eu acho super importante. Essa questão de reverter as negociações é um problema muito grave. Quer dizer, isso foi um dos ganhos importantes aí. Então, acho que esse é um ponto importante. A terceirização, a liberalização geral da terceirização é super importante. Como é que você vê esse processo aí? Então, na terceirização, você está tendo vários casos em que os juízes não se conformam da reforma trabalhista ter autorizado a contratação de atividades fim, né, na terceirização. Não se conformam com isso. Então, eles anulam o contrato de terceirização que já está em vigor, às vezes 2, 3 anos, e isso aí causa um desnorteio completo, né, nas partes. Toda vez que o juiz começa a interpretar a lei da sua maneira, de uma maneira extravagante, voluntarista, isso desnorteia os agentes econômicos, os empregados, empregadores, a economia em geral. E isso está acontecendo. A terceirização está sendo esse o problema. Muitos e muitos casos de contratos legítimos, legais, estão sendo anulados. Inclusive, nesse ponto aí, o próprio Supremo já se pronunciou que pode negociar. Pode ser ter atividade meia, atividade fim, já está tudo resolvido. A lei confirmou, o Supremo confirmou, a prática confirmou, mas muitos desembargadores não se conformam com isso. Existe, inclusive, um conflito entre o TST e o STF, né? Quer dizer, isso é uma coisa que está aí
para ser julgado. O ministro Gilmar Mendes acabou de pedir vista para julgar novamente. Quer dizer, acho que esse é um problema extremamente complicado e traz muita incerteza jurídica. Como é que você vê? Você acabou de escrever um trabalho sobre isso, como é que você está vendo isso? Olha, nesse trabalho aí nós estudamos 10 casos. 10 casos de insegurança jurídica, né? E procuramos precificar. Foi uma coisa ousada, mas nós conseguimos uma metodologia para precificar esses casos. Os prejuízos são enormes, viu? Por exemplo, você tem prejuízo que cai diretamente em cima da empresa, você tem prejuízo que cai em cima do trabalhador, você tem prejuízo que cai em cima das famílias, e você tem prejuízo que cai em cima da economia em geral, e também sobre o erário, até sobre o erário. Por exemplo, quando eles agora generalizaram que pode dar gratuidade para todas as partes, para todos os reclamantes, o que é diferente da reforma trabalhista, né? Você lembra bem? Na reforma trabalhista, quem ganha até R$3.000 tem gratuidade garantida, não paga nem custo nem a sucumbência. Agora, quem ganha 3 mil para cima tem que demonstrar que ele não tem dinheiro para pagar. Agora eles deram gratuidade, um liberou geral. O que aconteceu? Isso aqui está dando uma explosão de ações trabalhistas novamente. Nós estamos quase atingindo o ponto que estávamos em 2016, antes da reforma trabalhista, com 5,5 milhões de ações na Justiça do Trabalho. Isso aqui dá uma despesa para o erário que não tem tamanho, porque assim como não existe almoço grátis, não tem justiça gratuita. Alguém está pagando isso aí. E o erário vai arcando com isso, vai lá para a conta do desequilíbrio fiscal. E isso aí, na nossa precificação, só isso aqui estava dando um prejuízo de 1,5 bilhão por ano para o erário. Quer dizer, são coisas de grande magnitude. Claro, e tem um problema de encarece a formalização, né? Quer dizer, uma das razões pelas quais você está aumentando a formalização é exatamente o fato de que você tem uma redução do custo de formalizar quando você diminui o litígio entre trabalhadores e empresas. Então, acho que esse é um ponto super importante. Exatamente. Quer ver um outro caso, Zé Márcio? Se eu puder contar um outro caso que nós estudamos? Claro, por favor. Veja bem. Nós fizemos um estudo sobre homework, empresas de homework. Essas empresas, elas em geral estão na área de saúde. Elas atendem os doentes em casa, no domicílio, com enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc. Né? São empresas organizadas. Muito bem. O que acontece? Muitas vezes, na hora do enfermeiro sair da casa do paciente, 5 horas da tarde, vamos supor, o paciente passa mal. Ele tem que ficar um pouco mais. Ele tem que ficar mais de 2, 3 horas. Então, as empresas, em lugar de pagar hora extra para ele, resolveram fazer uma negociação com o sindicato dos enfermeiros, dos terapeutas, etc., sobre banco de horas. Banco de horas é uma coisa prevista na legislação e prevista na reforma trabalhista. Fizeram um acordo de banco de horas. Em vez dele ficar pagando hora extra toda vez que isso acontecesse, o que ele faz? Ficou 2, 3 horas a mais hoje, amanhã fica 2, 3 horas a menos. Você conhece bem como é a sistemática do banco de horas. A justiça anula isso aqui. Quando a justiça anula isso aqui, o Zé Márcio, veja bem, tá? Ele tem que passar esse custo para alguém. O primeiro que ele passa é para a família. E nós calculamos isso aqui. São centenas de milhões de reais por ano que são passados por causa de uma anulação de um acordo feito legalmente junto com os sindicatos. Então, realmente, esse ativismo judicial está indo longe demais na área trabalhista, viu, Zé Márcio? É verdade. Agora, o negócio da pejotização, que também é um problema na Justiça do Trabalho, né? Como é que você vê essa coisa da pessoa do trabalhador, pessoa jurídica, em vez de ser empregado? Como é que você vê esse processo? O que acontece? Essa pejotização, ela é resultado da evolução dos tempos aí. Nos últimos 20, 30 anos, começaram a surgir novas maneiras de trabalhar, não é? E dentre essas novas maneiras, tem muitos profissionais que eles podem trabalhar com total autonomia. Então, o sujeito é pesquisador, ele que decide o que ele vai pesquisar, o método que ele pesquisa, ou então ele é um cirurgião contratado por um hospital, ele que decide o paciente que ele vai operar, quando vai operar, de que jeito que vai operar, ou então ele é um advogado, ou então ele é um designer, ou então ele é um tradutor, enfim, existem muitas profissões
que a pessoa pode trabalhar com autonomia total, sem subordinação, sem habitualidade, sem assiduidade, sem salário, apenas com honorários. Nesses casos, então, é possível que você faça um contrato com uma pessoa jurídica e não com uma pessoa física. A pessoa monta uma empresa, ela tem autonomia e realiza esse trabalho. Como o trabalho não tem nenhuma característica de vínculo empregatício, não é? Ele vai ser remunerado através de honorários contratados mutuamente. Muito bem. A Justiça do Trabalho, não todos os juízes, eu gosto sempre de fazer uma ressalva. Volta e meia, considera que esses profissionais precisam ter vínculo empregatício. E, com isso, acaba calculando verbas retroativas de grande montante com encargos sociais e multas nas verbas rescisórias, que são um verdadeiro pavor quando isso acontece, né? O Supremo já se manifestou, disse que pessoas que trabalham com autonomia total não precisam ter vínculo empregatício e nem vão ter vínculo empregatício porque ele não se encaixa nas regras do vínculo empregatício, que é subordinação, chefe, ordens, habitualidade. Mas a Justiça do Trabalho insiste que, em muitos casos, tem que dar vínculo empregatício. Acontece com os trabalhadores de plataforma, por exemplo. Em muitos casos, eles não têm vínculo empregatício. Então, essa é uma luta que está tendo entre o TST e o Supremo, e agora o Supremo resolveu suspender a tramitação de todos os projetos para poder tomar, dos processos, perdão, para poder tomar uma decisão em definitivo. Agora, é preciso fazer uma ressalva aqui, Zé. Nesse campo, há muita fraude. Há muitas empresas que contratam um empregado com todas as características de empregado e fazem um contrato de PJ com ele. Isso é uma fraude. Porque se ele tem todas as características de empregado, ele tem vínculo empregatício, ele deve ser contratado como empregado. Outro dia eu visitei um banco e a copeira do banco diz que é PJ. Tem cabimento uma coisa dessa. Então, o Supremo terá que olhar com muito cuidado isso, porque se ele também for julgado de baseada assim, que todo mundo é PJ, que todo mundo não tem vínculo, isso pode dar um resultado muito ruim. É preciso olhar com muito cuidado isso aqui. Mas, muitas vezes, quer dizer, o trabalhador prefere ser PJ do que ser CLT, mesmo com essas características aí. Quer dizer, você acha que a Justiça deve intervir de qualquer forma, mesmo que o trabalhador prefere ser pessoa jurídica? Mas infelizmente, Zé Márcio, a nossa lei diz o seguinte, que se ele trabalha com as características de empregado, ele terá que obedecer às regras da CLT. Mesmo que ele queira fazer diferente, ele não pode fazer diferente. Esse é o nosso ordenamento jurídico. Nós temos que ser justos também. Quando ele tem liberdade, ele tem que ser respeitado na sua liberdade. Agora, quando ele não tem, ele aceitou essa condição. Certo. Ô Zé, e essa questão da jornada da jornada 6x1? Como é que você está vendo essa tentativa de aprovar uma proibição da jornada 6x1? Como é que você está vendo esse processo? No mundo inteiro, Zé Márcio, no mundo inteiro, os países vêm reduzindo jornada a cada ano que passa através de negociação coletiva. Você tem uma ou outra exceção que faz por lei, mas no mundo inteiro a redução de jornada é feita por negociação coletiva entre as partes, né? O Brasil quer inventar uma coisa diferente agora. A nossa deputada aí, ela apresentou um projeto, né? A Karen Hilton apresentou um projeto de PEC, quer dizer, ela quer mudar a jornada por Constituição, não é nem lei ordinária, uma Constituição. Reduzir para 36 horas semanais, de 44 para 36, e reduzir de 6 dias para 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Tem coisas que são até engraçadas, viu, Zé Marcos? Andei fazendo as contas aqui. Essa ideia de 4x3, se você contar o número de sábados e domingos que nós temos, fim de semana, se você contar o número de férias que nós temos, 30 dias de férias, se você contar que o Brasil gasta, além dos 30 dias de férias, gasta mais 10 dias, porque corresponde ao quê? Ao abono de férias. Se você contar
os nossos feriados, que em certos casos chegam a 18 por ano, quando você conta nacional, estadual, religioso e também esses locais, se você contar tudo isso aí, Zé Márcio, num ano, com essa jornada 4x3, nós vamos ter 161 dias de trabalho e 204 dias de descanso remunerado. Ou seja, o Brasil vai ser um país muito peculiar que vai remunerar mais o descanso do que o trabalho, né? Então, essa é a ideia de pôr numa Constituição, porque isso, quando na Constituição, você vai aplicar isso para o Brasil inteiro, todas as regiões, todos os setores, você sabe como é que é. É um absurdo você querer fazer por Constituição. Agora, por negociação, dá certo? Dá certo, tanto que o Brasil já está fazendo. O Brasil vem negociando jornada menor de 44 há muito tempo. Atualmente, a jornada é 38,4 por semana. A jornada praticada, a jornada negociada, ou seja, as partes vão fazendo de acordo com aquilo que é a possibilidade, seguindo a regra mundial. Quer dizer, a Constituição do Brasil já prevê isso. A jornada é 44, mas pode negociar menos. Não, quer dizer, e funciona, né? Esse é o ponto importante, sabe? Essa questão da liberalização da negociação coletiva. Esse o processo, é isso que funciona no mercado de trabalho, é assim que funciona nos países de mercado, né? Então, acho que esse é o ponto importante. Agora, você acha que... Por negociação, porque se você faz na lei, você vai causar um aumento de custo geral na folha salarial do país, no mínimo de 18%, mas pode chegar a 37%, depende das escalas que as empresas têm, etc. E esse custo aí, esse impacto de custo, não é só para o setor privado, não, vai pegar o setor público. Você imaginou, setor público 4 dias por semana, é possível você ter a agência da Previdência Social trabalhando só 4 dias por semana? O tribunal trabalhar só 4 dias por semana? Uma escola só 4 dias? Não, vai ter que contratar mais gente. Isso vai custar muito dinheiro. Vai custar de 18% a 37% a mais na folha salarial. É um impacto brutal, você sabe disso. Agora, Zé, você está acompanhando esse escândalo aí do INSS, como é que você está vendo esse processo? Bom, eu estou escandalizado, né? Estou escandalizado de ver por que passou tanto tempo assim para as autoridades se darem conta, porque uma das responsabilidades de toda autoridade é cuidar bem da sua gestão, não é? E fiscalizar no limite aquilo que é da sua responsabilidade. Agora, chegou num ponto, pelo amor de Deus, 6 bilhões retirados dos aposentados e dos pensionistas e repassando para ONGs desconhecidas, ou para sindicatos, federações sindicais. Quer dizer, os sindicatos parece que não se conformaram com aquela ideia de mudar o imposto sindical, que agora é voluntário, né? Então estão encontrando novas formas. A última que eu li no jornal agora é da CONTAG, né? A CONTAG também estava recebendo uma verba ali do INSS e repassando para as suas federações e sindicatos no âmbito rural. Quer dizer, o Brasil é um problema sério quando as próprias autoridades não cuidam da sua gestão, né? Da sua moralidade, da sua gestão. Agora, você acha que vai resolver? Como é que você acha que vai resolver esse processo aí? Quer dizer, quem vai pagar? Como é que vai ser? Você tem, você imagina, como é que você vê? Eu acho que, no final das contas, o Estado vai pagar esse negócio aí e vai acabar... Mas é claro. Ele não é entidade pagadora, ele é entidade pagadora. Se ele está pagando a menor durante um bom tempo e descobre que isso aqui foi irregular, ele tem que pagar normal. Ele é entidade pagadora, ele é responsável pelo pagamento. É evidente que ele tem que pagar. O problema é que, quer dizer, vai ter que pagar em algum momento. Quer dizer, e realmente isso é um escândalo muito impressionante. Quer dizer, como é que essa coisa continua, persiste e você não consegue cobrar. Então, acho que esse aqui é o ponto importante nesse processo. É mais 6 bilhões de dólares no desequilíbrio fiscal, né? 6 bilhões de reais, perdão. 6 bilhões de reais no desequilíbrio fiscal.
Quer dizer, isso é outro problema complicado, né? Quer dizer, a gente tem uma dívida que é insustentável e continua aumentando e não tem jeito, né? Quer dizer, a gente vai esbarrar no 100% da dívida, 100% do PIB nos próximos 4 anos, provavelmente. E aí, quer dizer, essa é uma pergunta que a gente sempre está se fazendo. Até onde é sustentável? Quer dizer, essa é uma pergunta. Como é que vai ser esse processo, né? Do ponto de vista da Previdência, parece que vai ficar insustentável logo, logo, porque o déficit atual já é fantástico, né? E esse nosso modelo previdenciário não está dando conta das novas formas de trabalhar, da informalidade, etc, etc, né? Nós estamos aí à beira de precisar fazer uma outra reforma. Aliás, temos que parar com esse negócio de reforma trabalhista. Nós temos que ter um processo de reformas contínuas na Previdência Social, porque a demografia não para. A demografia está mudando sempre. Ela é dinâmica, está sempre modificando. O sistema previdenciário tem que acompanhar a demografia e acompanhar a tecnologia também, porque a tecnologia cria novas formas de trabalhar. Você não acha? Quer dizer, na verdade, Zé, o que acontece é o seguinte: a gente tem um sistema de proteção social extremamente caro no Brasil. Quer dizer, você tem quase 70% do total de gastos do governo para sustentar esse sistema de proteção social. E apesar disso, a gente, quer dizer, tem uma porcentagem relativamente alta ainda de pessoas que têm uma renda abaixo do nível de pobreza. Ou seja, é caro, mas não consegue resolver o problema da pobreza na sociedade brasileira. Quer dizer, e o sistema de previdência, o sistema de tem sido, você tem criado novas leis, uma em cima da outra, tá certo? Vai encavalando uma em cima da outra, e você vai aumentando a quantidade de legislação e não resolve o problema. Eu acho que a gente precisa de fazer uma reforma geral no sistema de proteção social no Brasil. Você tem lei demais, tá certo? E que não consegue focalizar o sistema como um todo. Então, acho que esse, para mim, é o grande problema hoje. Você gasta muito e quer dizer, não resolve o problema. Você não consegue focalizar e, consequentemente, acaba gastando demais. Tá certo? O grande desafio, né, Zama? O grande desafio é você arranjar uma maneira de captar recursos desses 40% que estão no mercado informal, né? 40% da força de trabalho está no informal, não contribui zero para a Previdência. E vai usar a Previdência no futuro, né? Agora, tem um problema de incentivo, né, Zé? Tem um problema de incentivo. Esse negócio, por exemplo, da Previdência, o cara que vai ganhar um salário mínimo depois de aposentado, ele prefere não pagar a Previdência e conseguir o BPC, tá certo? Ele tem acesso ao BPC, por que ele vai pagar? Certo? Esse é um problema complicado. Além disso também, a formalização de um trabalho aqui é tão cara, que o pequeno empregador fala, peraí, eu vou arriscar, não consigo pagar. Tá? 102% é o mínimo em cima do salário nominal. É o mínimo, porque tem outros cálculos que dão muito mais. Aqui, o pessoal da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, André Portela, calculou, levando em conta coisas também obrigatórias, como vale transporte, licença maternidade, etc., chegou a 192%, né, sobre o salário. Quer dizer, é muito caro, é muito complicado também, e com essa insegurança que nós acabamos de comentar aqui, nas leis trabalhistas e na justiça do trabalho, né? Tudo isso aí conspira contra a formalização. Além do mais, tem problemas históricos, né? Nós temos aqui uma herança aqui de atividades econômicas que demandam profissões muito simples, muito rudimentares, né? Você pega o setor mineral, o setor agrícola, pequenos serviços da zona urbana, é o garçom, é o ajudante de cozinha, é o carregador. São profissões muito rudimentares, com salários muito baixos também, e que dá ensejo muita informalidade nesses campos que a gente conhece bem. Quer dizer, nós temos que cuidar dentro desse mercado formal, arranjar uma maneira daqueles que estão no informal
mas que podem pagar, porque tem muita gente que está no informal hoje, trabalhando por plataforma, outra que tem bom salário e pode pagar. Muito bem, poderiam pagar. E arranjar formas também de integrar aqueles que já estão com salário muito baixo e que precisam ser integrados de uma forma gradual na Previdência Social, começando com alíquotas muito baixas e subindo com o tempo, porque a carreira profissional é uma coisa longa, é de coisa de 30, 40 anos. Dá tempo do camarada começar baixo, à medida que ele vai melhorando de renda, vai aumentando a alíquota dele. Isso para essa faixa que não... Agora, tem muitos profissionais que nós precisamos arranjar uma maneira prática de captar recursos para a Previdência, principalmente esses de plataforma digital. Ô Zé, mas eu acho que a Previdência Social, eu acho que você vai ter que montar um esquema de capitalização, quer dizer, um projeto de capitalização individual, porque senão não vai conseguir. Tá certo? A população vai estar envelhecendo, não tem jeito, certo? É impossível. Você vai ter que remontar todo o sistema de previdência social com base num processo de capitalização individual, que é o que vai resolver esse problema. Acho que não tem muita solução, não. Agora, infelizmente, o sistema de capitalização foi demonizado, né? Na última reforma, né? Foi demonizado. A gente está vendo, por exemplo, vi um sistema da Alemanha, por exemplo, com pessoas que ganham mais, que trabalham na forma de plataforma digital, que é mais ou menos assim, André Marcos. O sujeito, para ser, vamos supor, ele é ator de teatro. Vou dar um exemplo aqui concreto. Ele é ator de teatro. Ele vai ser contratado para um teatro para fazer uma apresentação de um ano, uma peça de teatro. Primeira coisa que ele tem que fazer para ser contratado, ele tem que mostrar que ele tem um vínculo de previdência social, ou privado ou público. Aí ele é contratado. Aí ele vai pagar a contribuição. Como é que é a contribuição? Ele paga metade da contribuição, o teatro paga 25% e o governo paga 25%. Porque o governo acha que é melhor pagar isso do que pagar o seguro-desemprego. Tá? Então ele está lá. Aí tem toda a cobertura. Ele é plataforma, ele é freelancer, não tem vínculo, mas tem toda a cobertura. Quando acaba a peça, né, nesse teatro, o que ele faz? Ele vai ficar sem emprego, ele pode fazer o seguinte, ele pode pagar a contribuição integralmente, tudo ele, no vez de fazer a repartição. Se ele não tiver dinheiro para pagar, ele pode pagar metade só. Só que o benefício dele lá no fim vai ser reduzido. Se ele pode pagar um terço, vai ser reduzido mais. Quando ele recebe depois uma oferta de uma outra peça, de um outro teatro, o que acontece? Volta ao normal. Aí ele pode repor aquilo que ele deixou de pagar. É um sistema de capitalização. E com isso ele mantém o benefício dele sempre em forma. Porque a carreira dele é uma carreira de 30, 40 anos. Então é um sistema que se encaixa para o freelancer, para aquele que tem um salário razoável, e que deixa a previdência segura. Porque é um sistema de capitalização. O benefício dele é em função daquilo que ele contribuiu. Mas tem uma diferença importante, é o seguinte, lá na Alemanha o salário médio é muito maior do que o salário mínimo. No Brasil, o salário médio e o salário mínimo são muito próximos, certo? E aí o que acontece? A Previdência paga o salário mínimo para uma grande parte dos aposentados, tá certo? E ao mesmo tempo tem uma outra parte que é o BPC, que recebe sem nenhuma contribuição, tá certo? Então, quer dizer... Então, o BPCI, o piso da Previdência Social, acaba sendo a mesma coisa e você gera um enorme incentivo para não pagar, tá certo? E é isso que gera uma das principais razões que gera essa tendência à informalidade. Né? Quer dizer, mas eu fiz uma ressalva aqui, que esse sistema, para pessoas que têm um salário razoável para cima. Agora, esse que tem um salário muito baixo, tem que ser um outro modelo. Eu acho que tem que ter um modelo em que você começa com alíquotas bem baixas e ao longo do tempo você vai incrementando essa alíquota na medida que a pessoa vai evoluindo na sua carreira profissional. Sei. Agora, Zé, como é que você vê esse negócio dessas ocupações por aplicativo? Como é que você vê isso? Eu sempre acho que o trabalho do futuro vai ser muito mais por aplicativo do que no personal, mas como é que você está vendo isso? O crescimento está sendo muito rápido, né? No mundo inteiro. O trabalho remoto por aplicativo, né? Mas ainda é uma coisa minoritária. O grosso do emprego é o emprego convencional, um vínculo empregatício, etc.
E eu acho que isso vai durar bastante ainda, esse emprego convencional, porque há muitas atividades que são atividades estratégicas, né, para a empresa. Uma empresa não vai colocar no caixa de um banco, por exemplo, um cara de aplicativo, que hora é um, ó, depois é outro, muda. Tem certas atividades que são estratégicas, outras que exigem muita continuidade, que exigem muita presença. Eu acho que o emprego convencional vai durar muito ainda, mas o trabalho à distância por aplicativo está crescendo numa velocidade muito grande. E isso está demandando novas regras trabalhistas e novas regras previdenciárias também, que o mundo inteiro está procurando. Quer dizer, as ocupações por aplicativos, elas estão crescendo muito em algumas ocupações. Então, acho que esse é um ponto super importante, acho que esse é um ponto que não tem muito jeito. José, muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente, um prazer enorme essa conversa informal aqui, realmente Prazer foi meu. Muito boa mesmo. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, um prazer Obrigado pelo enorme. convite.